muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias aqui na TV Assembleia. Nosso convidado é o André Veras, é contador e empresário, e a gente vai falar sobre um assunto super importante. A gente está chegando no final do ano, dezembro, e a expectativa é que a partir de 2026 o imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil, não seja mais descontado no contra-cheque. Isso ocorre porque durante esse ano a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votaram o projeto de lei número 1087, né, de 2025, autorizando essa redução. Então, o André vai tirar nossas dúvidas, né, sobre o que de fato significa isso, quais são os benefícios para a população, porque a gente entende que são muitos os benefícios, né? Mas também deve ter alguma coisa aí que ainda não foi dita. Seja bem-vindo ao café. Olá, Márcia, obrigado aos telespectadores. Então, o que o projeto de lei 1087 de 2025 contempla? O que ele fala? Ele fala sobre a isenção da faixa do valor pago do imposto de renda, né? Ele não corrige a tabela do imposto de renda, ele fala apenas da isenção do imposto de renda para quem ganha acima de 5 mil reais. Quem ganha até 5 mil reais está isento a partir do momento que for sancionado, né? Como você falou, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aprovado pelo Senado e agora está aguardando ser sancionado pelo Presidente da República. Com certeza deve iniciar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Essa sanção que é o ponto, né? Foi aprovado nas duas casas, mas isso aí é algo que o próprio governo federal estava aguardando com muita ansiosidade, não é? Para passar por essa aprovação, para fazer aquele ato da sanção da lei, que é quando legalmente passa a valer, né? Valerem essas mudanças aqui. E aí há a expectativa de que isso aconteça ainda antes de janeiro. E aí você fala da isenção até 5 mil, mas outras faixas até 7 mil e alguma coisa vão ter uma redução na cobrança desse imposto. Na prática, como é que isso vai funcionar? Quais são essas faixas? Qual é esse percentual, André? Excelente pergunta, Márcia. Então, o que o projeto fala? O projeto ele isenta quem ganha até 5 mil, como eu mencionei ainda há pouco, e a partir de 5 mil e 1 centavo, ele não contempla a isenção. Então, de 5 mil e 1 centavos até 7.350, ele está fora da isenção, porém, ele vai ter uma redução, ele vai ter um desconto na tabela do imposto de renda. Ele não está isento, porém, ele vai ter uma redução ali chegando quase ao mínimo do zero, para ser mais preciso. Até qual faixa salarial? Até 7.350, ele faz parte desse desconto. Passando desse valor, o que fica acima desse valor. Isso é importante também nós frisarmos para a nossa população, que isso a gente está falando de rendas tributáveis. Tá? Não são rendas isentas, são rendimentos tributáveis. Passando de 7.350, ele já entra na tabela normal, de 27,5%. Se ele já... Se ele ganha 8 mil reais, por exemplo, ele vai entrar já na tabela de 27,5%, 27,5%. Segue a regra normal. Uma coisa que é importante também frisar, Márcia, é que esse projeto de lei, ele não faz a correção total da tabela. Tá? Está bem defasado, né? Justamente, está defasado há muito tempo, né? Como todos nós sabemos. Então, é importante frisar isso para a população. Tem muita gente achando que, mudou tudo. Não. Mudou alguns pontos, não foi corrigida 100% a tabela. Ele apenas fez algumas alterações. Foi uma reforma, de fato, é uma reforma, mas que altera alguns pontos estes que nós estamos colocando. O que seria ideal, na tua opinião, de quem é empresário, que está ali no cotidiano, atuando nessa área, como contador também? O que seria ideal? Quando você fala de reforma, uma mudança que vem reduzir esse impacto do imposto no bolso do brasileiro, porque a gente sabe que 5 mil reais hoje, para quem sustenta uma família de 2, 3 pessoas, é um valor muito pequeno, né? Por conta dos custos e toda essa situação econômica no país e no mundo, né? A gente levando para nossa realidade aqui, 5 mil reais, para quem ganha, pouco, imagina para quem ganha um salário, né? Que é bem menos. E aí você faz
tem uma percepção de como a vida está pesada. Mas, na tua opinião, o que seria o ideal, André? O ideal seria nós avaliarmos, né, ponto a ponto, porque esse PL, o governo ele tem o intuito de injetar dinheiro, né, aquecer a economia, né, mas aí entra o ponto que eu mencionei com você no início, né. Bom, o ônus. O ônus e o bônus. Né? Por que eu toco nesse assunto do ônus e do bônus? Se nós formos parar para analisar, você tem uma economia, de fato, para quem ganha até 5 mil, que vai ter direito à isenção, ele tem uma economia aí a partir de 2026 de praticamente R$318, mais ou menos isso, R$318. Então, se ele for somar ali os 318 nos 12 meses, vai dar praticamente ali na faixa mais ou menos de uns 3 mil, 4 mil reais. Então, nós podemos dizer que é uma espécie de 14º salário, né? O empregado ele tem o 13º dele, né, que é garantido pela CLT, então esse vai ser um 14º. Mas por que eu estou tocando no ponto do bônus e do ônus? Porque nós, especialistas e contadores, estamos justamente aguardando, né, a chegada do novo ano, de sancionamento da lei, para saber se as pessoas que vão ter essa economia, essa espécie de poupança, se eles vão realmente, de fato, injetar na economia esses valores, né, os contribuintes, ou pagar dívidas. Como você falou, aqui tem um ponto importante que eu queria frisar também, deixar muito claro, é que a gente está, se você pegar os números, o Brasil está muito endividado. Sim. Cerca de 80% da população brasileira hoje, ainda mais essa classe média, que é a classe que atinge esse PL, ele está muito endividado. Então, fica aquela dúvida, vai ser injetado na economia ou vai ser para pagar dívidas, que tem muita gente endividada? Exatamente, e isso tem muito a ver com essa demora na correção de valores, não é? Porque a gente percebe que o valor real do salário ele está muito aquém daquilo que é nos cobrado durante... Defasado. Extremamente defasado. Você vai ao supermercado, você percebe o aumento do preço dos alimentos, assim, praticamente é uma escalada, né? Você vai em uma semana, está um valor, outra semana está outro valor, eles anunciam um desconto, mas na verdade é meio que maquiado, e para quem precisa comer todos os dias, pagar suas contas, transporte, saúde, remédio, tudo, a gente vê na prática que está tudo muito absurdo. Né? E aí a gente falando de valores, não tem como você não se endividar, porque você tem acesso a um cartão de crédito que consegue resolver o problema, né, que você precisa naquele momento. Aí você imediato, né? E aí você compra, você parcela. Se você não consegue pagar no mês seguinte, os juros ainda são muito altos, aí não tem como essa dívida não ficar maior a cada mês. E aí é esse ponto. Vai usar sim para pagar a dívida, com certeza. E o país também teve que abrir mão de receita, não é? Com essa decisão. O que isso na prática, assim, por alto, quem trabalha nessa área percebe? Então, o que pode acontecer, né? Então, o que acontece? Existe por partes dos empresários uma questão também jurídica, né? Uma preocupação muito grande com a questão jurídica. Por quê? Um ponto também que é importante nós frisarmos, Márcia, é que muitas pessoas têm perguntado, nos procurado e perguntado, bom, mas da onde vai sair esse pagamento, esse custeio, essa compensação? Essa compensação ela vai ser custeada pelas altas rendas. Sim, e aí eu quero saber como é que vai ser São isso. as altas rendas, Márcia. Então, o que acontece? Essas altas rendas são justamente as pessoas que ganham valores maiores e os empresários também. Porque o que é que fala do PL? Uma coisa que é importante, não só da isenção. Quais foram as principais mudanças? Nós temos 3 pontos aqui essenciais que é necessário nós falarmos. Um deles é a isenção, nós já tocamos. O outro ponto é a criação de um novo imposto, que é chamado de Imposto de Renda de Pessoa Física Mínimo, que justamente ele visa alcançar as classes altas, de valores de rendimentos altos, e a volta da tributação sobre os dividendos. O que são os dividendos? São justamente as distribuições de lucros que as empresas pagam aos sócios e acionistas das empresas. Mas isso aí não vai atingir a maior parte da população, não. É só mais para um público que tem mais recursos. Mais um Mas, público André, alto. tu vais me explicar isso já, porque a gente vai para um rápido intervalo, um Café com Notícias aqui, e volta a falar sobre o imposto de renda aí de 2026 e tirar algumas dúvidas com o André. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta com o Café com Notícias aqui na TV Assembleia. Eu converso com o André Veras, ele é contador e também empresário. A gente está tirando algumas dúvidas sobre o que de fato significa essa isenção do imposto de renda, essa tributação, esses novos impostos que surgem aí, que foram criados para pessoas que têm uma renda um pouco mais alta. E aí você estava me falando sobre isso, André. Que impostos são esses? Que tributações sobre dividendos são esses? Quem vai... Eu não digo nem a palavra ser penalizado, porque de certa forma toda a população acaba sendo penalizada de uma forma ou de outra para manter todo esse sistema, né? O país funcionando. Mas é um custo necessário. Quem será, dessa vez, né, que vai, com essa mudança, ser, né, de certa forma, atingido? Então, de uma certa forma, o governo ele busca dar uma melhoria ali para a classe mais baixa, né? O intuito do governo, como nós falamos, é uma justiça tributária, seria isso, para alcançar os mais de classes mais baixas, né? E, em compensação, existe a classe das pessoas jurídicas, das empresas e daqueles que ganham mais alto, como você mencionou, de salários maiores. Esses irão custear toda essa questão da isenção. Daí que vai sair o custeio para essa modalidade. Agora, um ponto importante, Márcia, como é que funciona essa situação dos dividendos, como você tocou? Para você ter uma ideia, nós estamos há 25 anos que não tem tributação sobre a distribuição de lucros. O que são essa distribuição de lucros? Os dividendos. São os valores pagos a sócios e acionistas. Então, nós estamos no Brasil há 25 anos sem essa cobrança. Então, a partir de 2026, de janeiro de 2026, a partir do momento que for sancionada o PL, retorna a cobrança dessa tributação, a tributação sobre dividendos. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: aqueles que ganham até R$50 mil por mês, eles não irão pagar, não irá ser cobrado. Do dividendo. A partir de R$51 mil e R$1, ele já vai fazer a cobrança. André, como é que é essa cobrança? Como é que é esse percentual? Ele varia de 1 a 10%, numa tabela também progressiva. Então, isso vai dar mais ou menos no ano dos dividendos, se você pegar 50 mil mês, aos 12 meses ele vai dar mais ou menos ali 600 mil. Então, no ano, quem ganhar acima de 600 mil, ele já vai ser deduzido automaticamente 10% ali do seu imposto. Isso é justiça tributária, na sua opinião? O governo ele implementa esse PL dando essa justificativa que é uma justiça tributária. Mas nós temos que ter um cuidado, porque como é que nós vemos, nós especialistas, eu particularmente como contador, é que acaba também sendo meio que uma justiça tributária, mas por outro lado ele também causa um pouco de insegurança jurídica. Ele tem esse ponto de insegurança jurídica. Por quê? Porque essa criação do novo imposto, do imposto de renda pessoa física mínimo, ele saiu meio como uma espécie de um imposto híbrido. Acaba sendo híbrido. Por que híbrido? Porque ele alcança tanto a pessoa física como as empresas, por causa dos dividendos. Aquele trabalhador autônomo que tem um CNPJ, no caso. Exatamente, que faz a distribuição de lucro. E que hoje é muito comum, não é? A maioria dos empresários fazem isso. E é onde é que eu falo para você que está em segurança jurídica, com a questão do imposto híbrido que foi criado. É que você pode cair na situação de uma bitributação. O empresário pode se achar lesado, né, por esse PL e ele pode... Não estou dizendo que vai acontecer, que é isso, mas é bom nós falarmos disso também. É um ponto importante, pode se sentir lesado e se achar que está sendo bitributado, uma vez que ele já foi tributado na pessoa física e também vai ser tributado na pessoa jurídica. Ainda mais que aumentou a prática, né, da contratação por CNPJ. Perfeitamente, Márcia. Aquela relação do trabalhador, da empresa, ele está hoje em dia muito vinculado ao CNPJ, ou seja, eu não vou contratar, não vou assinar a tua carteira, cria ali um CNPJ que eu vou te pagar dessa forma, né? O que antes era vantajoso, tanto para quem contratava e até, Sim. de certa forma, para quem era o dono, que perdia os direitos trabalhistas, né? Sim. Mas reduzir a cobrança de impostos, aí no caso acaba sendo também muito vantajoso para quem contrata e precariza também as relações de trabalho, não é? Então, assim, é sempre uma faca de dois gumes, não é? Que a gente costuma falar, porque tem que alguém perder de certa forma ou
para que outras pessoas, e aí o que é importante, na minha opinião, é de que vai ajudar a maioria das pessoas que hoje vivem nessa situação, né, de ganhar até 5 mil ou um pouco mais de 5 mil e tentar equilibrar-se, né, para poder sobreviver a cada dia, ainda mais com essa taxa do desemprego que ainda é muito alta no país. Então, assim, uma medida de fato justiça, e a gente torce, né, para que os resultados dessa decisão do governo sejam positivos. Há muita fake news aí no meio dessa história. Qual que é a mais perigosa, André? Então, foi muito bom você tocar nesse ponto, Márcia. A gente espera que realmente seja sancionado e venha trazer os benefícios mesmo, né, que a população tanto espera, mas eu aqui falo a todos que nos assistem que tenham o máximo de cuidado. Tem muita gente falando coisas na internet que não existem, falando de qualquer jeito, falando fake news, como você colocou, né? Então, o que nós sempre orientamos os nossos clientes, os nossos parceiros, nossos amigos e o telespectador? É que você busque um bom profissional, um especialista na área, um contador especialista, e faça tanto os contribuintes de pessoa física como as empresas, as pessoas jurídicas, busque fazer um bom planejamento tributário. Aqui está o grande trunfo desta reforma. É você buscar um bom profissional, um bom contador e fazer um bom planejamento. E o momento, Márcia, não é amanhã não. Não é lá em janeiro. Hoje. O momento é hoje. O momento é agora. Na verdade, já até hoje, passou, né? Estamos até atrasados. Porque já era para estar acontecendo isso. Né? Um bom cliente, um bom contribuinte é aquele que se antecipa as informações, para ele não ser pego de surpresas e nenhuma pegadinha lá na frente. Exato. E também uma oportunidade para a gente buscar, né, orientações. A gente não tem na escola, né, aquela formação econômica, a gente não tem muita noção de como a gente... No passado, eu acho que está começando a entrar nas escolas assim, essa questão da educação financeira, que é essencial. Por isso que às vezes a gente cai nas armadilhas, né, e acaba gastando mais do que ganha, além das questões mesmo que a gente não tem como fugir, que é a vida e a gente tem que gastar mesmo. Mas assim, se a gente tiver acesso à educação financeira, muitas pegadinhas também a gente consegue se livrar, não é? E ficar atento principalmente para essa questão das fake news, porque durante esse debate sobre a isenção, sobre justiça tributária, a gente viu muita coisa. E muita coisa pode deixar a gente com a sensação de que o país será lesado com uma decisão, porque na verdade é uma decisão que pode trazer frutos muito positivos. Então a dica é ficar de olho nas fontes, ler a respeito, nas fontes que são as fontes fidedignas do governo, procurar se informar com um profissional da área que realmente... Especialista, que está preparado para fazer a sua, né, declaração do imposto de renda ou te orientar antes de como que você pode viver melhor nessa situação que a gente está vivendo hoje no país, que ainda o desequilíbrio ainda está ali, e para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente agora no final do ano, né? Tá chegando aí. Chegando a hora, tá né? chegando Black Friday, né? Que o pessoal costuma cair muito nessas promoções e se endividar, porque é muito natural que a gente se endivide no final do ano, porque a gente quer começar com tudo novo no próximo ano. Quer renovar tudo, né? Quer renovar tudo, e a dica também é essa, ficar de olho. A isenção, a partir do momento que o presidente Lula sancionar, começa a valer a partir de janeiro, André. A partir de 1º de janeiro de 2026. Uma vez que for sancionada pelo presidente, ela já inicia a obrigatoriedade dela a partir do dia 1º de janeiro. Agora, Márcia, eu queria só deixar um ponto frisar aqui para o nosso telespectador, que eu acho que é muito importante. Eu recebi uma pergunta de um contribuinte, ele falou assim, perguntou para mim, né, me procurou e perguntou, André, então quer dizer que se eu ganho 5 mil reais, eu não preciso mais declarar imposto de renda? Precisa sim. E isso aqui foi uma pergunta muito pertinente, e eu gostei muito da pergunta que ela me fez. Sim. Essa pessoa me fez, porque eu quero frisar e deixar bem claro que não é bem assim. Eu quero deixar claro para vocês que não é o fato de você ter a isenção com a reforma que você não é obrigatório você mais declarar, de forma alguma. Existem vários motivos pelo qual você tem a obrigatoriedade. Aqui nós estamos falando de uma outra situação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é
isenção, a reforma e a isenção. Outra coisa é a obrigatoriedade, tá? Então, por isso que, mais uma vez, né, você falou da questão da educação financeira. Os meus filhos, eles estudam numa escola, eu tenho 3 filhos, eles estudam numa escola que ela faz isso. E eu achei muito interessante, ela já aplica a educação financeira desde o início, ali nos primeiros anos. E por que eu falo isso? Por isso que é importante você buscar essa ajuda, essa orientação. Porque tem muitas dúvidas. Uma delas é essa que eu estou tocando aqui. A obrigatoriedade do imposto de renda, ela tem vários fatores, né? Se você recebe, André, eu não recebo 5 mil reais, eu recebo, por exemplo, 3 ou 4 mil reais, mas eu tive algum tipo de retenção, eu tive algum tipo de obrigatoriedade sem ser da isenção, eu preciso declarar. Quem tem moléstia grave, quem está fora do país. Então, existem vários fatores que te obrigam a declarar que não é da isenção. Isso, e sem falar que o que você vai declarar em 2026 é o exercício, aquilo que você gastou, ganhou em 2025, né? Perfeito, Márcia. É isso. André, eu queria te agradecer a presença aqui no Café com Notícias, agradecer a todos vocês que estão acompanhando, espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas aqui. Seja muito bem-vindo sempre que quiser, que tiver alguma novidade, estamos aqui à disposição. Obrigada, André. Muito obrigado, Márcia. Satisfação estar aqui sempre. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. E obrigada a vocês também pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até nosso próximo encontro.